Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre como é a função de secretária ou secretário do Clube de Desbravadores. Se você tem alguma dúvida sobre essa função, vem comigo! Bom, para começar então, primeira coisa, quem pode ser secretário ou secretária do Clube de Desbravadores? Primeira coisa, gente, tem que ser alguém da igreja, batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque, lembremos que o Clube de Desbravadores, ele faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a diretoria, que vai ser responsável pelas crianças do clube, precisa ser membros batizados da igreja. Então, tem que ser um membro. Segunda coisa importante, tem que ser alguém que tenha a idade de 18 anos ou maior que 18 anos. Por quê? Gente, você faz parte da diretoria de um clube que cuida de crianças de 10 a 15 anos, crianças e adolescentes. Então, é uma responsabilidade muito grande. E você, então, tem que ser maior de idade, porque você vai cuidar de crianças e adolescentes. Não pode ser uma criança para cuidar de outra criança, né? Então, 18 anos ou maior que 18 anos. E, terceira coisa importante, gente, pode ser homem ou mulher. Não tem essa de, para ser secretário do clube tem que ser mulher. Realmente, em muitos casos, na maioria das vezes, são as mulheres que exercem essa função. Mas também homens podem exercer essa função e fazer muito bem. O importante não é o gênero, se é homem ou se é mulher. O importante aqui é se a pessoa é uma pessoa organizada, se ela é uma pessoa que gosta de fazer planejamento, que vai fazer o seu trabalho bem feito. Então, homem ou mulher podem ser secretários do Clube de Desbravadores. E agora, quem escolhe então a secretária ou secretário do clube? Geralmente, a comissão da igreja escolhe a diretoria executiva do clube, que é o diretor, os diretores associados e o secretário do clube. Mas, caso a sua comissão não tenha escolhido, quem escolhe? O diretor do clube. Ele vai escolher a pessoa mais organizada, que tenha um bom relacionamento com ele para poder fazer o trabalho do clube. Bom, agora que a gente já sabe quem pode ser um secretário do clube, quem escolhe o secretário do clube, quais são então as características de um bom secretário? O que você deve ter para ser um bom secretário de clube? Olha só, primeira coisa importante, você tem que ser líder. Tanto na questão do preparo, quanto na questão da atitude. Gente, você vai estar lá à frente do clube, junto com os diretores, com os conselheiros, com os instrutores. É importante que você se prepare, que você faça a sua classe de líder, que você faça as suas outras classes. É importante isso. E é importante que você também seja líder, porque na ausência do diretor, dos diretores associados, é você que vai responder. Então, você tem que saber se posicionar, ser um líder. Outra característica muito importante, deve possuir maturidade. E como eu falei, você pode sim ser secretário do clube, a partir dos 18 anos. Mas o mais importante, você tem que ter maturidade. Por quê? Você está numa posição que é importante no clube. E aí vamos supor que você não tem maturidade ainda. E aí você brigou com o diretor do seu clube. E o ranking do clube fecha nessa semana. E aí, eu não gosto do diretor, não vou preencher o ranking. Você acabou de ferrar com o clube que você é o secretário. Por questão de maturidade. Então, o secretário, ele tem que saber separar as coisas. Ele tem que ser uma pessoa madura que não vai, por conta de intriga, de briguinha, de picuinha ou qualquer outra coisa, prejudicar o clube que ele ajuda, Outra característica importante, ter boa reputação, porque, você vai estar trabalhando com crianças e adolescentes, então tem que ser uma pessoa que tenha boa reputação. Outra coisa importante, você tem que ter passado, a sua ficha de antecedentes criminais na comissão da igreja, porque para assumir um cargo de liderança no Clube de Desbravadores, Aventureiros, Ministério da Criança, você não pode ter antecedentes criminais.
Então tem que passar essa ficha, tem que ter uma boa reputação. Caso não tenha uma boa reputação, você não pode fazer parte do clube. Gente, uma coisa muito, muito, muito importante que um secretário tem que ser: organizado. Gente, não adianta, se você não é organizado, não sabe lidar com data, com agenda, com cronograma, tem outras funções no clube. Secretário precisa ser organizado. Sabe por quê? Você vai responder o ranking, você vai montar o histórico do clube, você vai cuidar da pasta de secretaria. Então tem que ser uma pessoa que seja organizada, que goste de mexer com isso. Por quê? Porque se você não fazer, seu clube vai perder ponto. E aí vai ter problemas, porque todo mundo vai ficar chateado com você vai ficar estressado. Então tem que ser organizado. Outra coisa importante, tem que ser alguém que saiba fazer planejamento. Ah, mas eu assumi a função de secretário e eu não sei fazer planejamento, eu tenho que sair? Não. O que você tem que fazer? Aprender a fazer um bom planejamento. Então, o secretário, ele tem que saber montar o planejamento, ele tem que ajudar a montar. Porque assim, o diretor, os diretores associados, a diretoria, vai montar o planejamento anual. Você vai colocar organizadinho, você vai colocar as datas que eles escolheram certinho no cronograma, vai montar as coisas, então você tem que saber fazer isso para auxiliar, né, o seu diretor, a sua diretora, para auxiliar a diretoria. Uma coisa muito importante também que o secretário do clube tem que ser e o restante da diretoria também. Gente, você vai estar lidando com juvenis, crianças e adolescentes de 10 a 15 anos. Então, o que isso significa? Que você tem que gostar de trabalhar com crianças e adolescentes. Se você não gosta de trabalhar com criança e adolescente, você está no ministério errado. Porque o clube de desbravadores é para criança e adolescente. Então você tem que gostar de trabalhar com eles. Você tem que gostar, tem que saber lidar com eles, tem que ter paciência, porque você está trabalhando com eles e eles são um foco. Se você gosta de trabalhar com crianças e adolescentes, uma característica importante, então, que você tem que ter: paciência. Não é fácil lidar com pessoas, a gente sabe. Se com adulto não é fácil, imagina com criança, com crianças que cada uma tem um estilo de vida, tem um costume diferente. Não é fácil. Então, tem que ter muita paciência. Inclusive você que é secretário do clube. Muitas vezes a gente escuta assim: ah, mas eu sou secretário, eu não lido muito com as crianças, né? Eu não sou conselheiro que tem que ficar lá com eles o tempo todo. Mesmo assim, você tem que ter paciência. Até porque, como você é secretário do clube, você vai lidar com quem? Com os pais. E os pais nem sempre são fáceis de lidar. Às vezes tem pai que é muito medroso, tem medo de que aconteça alguma coisa com o filho. Aí às vezes tem outro pai que é bravo, que acontece alguma coisa, quer tirar o filho do clube. Você tem que ajudar a intermediar tudo isso, tem que ter paciência. Sem paciência não dá pra ficar no clube, né? Não tem como, você vai ficar muito estressado, vai ter briga, não vai dar certo. Outra coisa extremamente importante, você tem que saber trabalhar em equipe. Você é secretário do clube, você não é o diretor ou diretora. Então você tem que saber respeitar as autoridades. Nem sempre tudo que vai acontecer no clube é do seu jeito. E tem que saber trabalhar em equipes. Às vezes o diretor ou a diretora colocou uma atividade lá para votação. Você queria de tal jeito, mas não foi votado do jeito que você queria. Escolheram outra opção. Você tem que saber trabalhar, tem que entender e trabalhar em equipe e ajudar para fazer aquela atividade, dar o seu melhor, entendeu? Então, o secretário, ele precisa disso, porque ninguém é uma ilha. Não trabalhamos sozinhos, precisamos uns dos outros. Então, um bom secretário de clube, ele sabe sim trabalhar em equipe. Outra coisa muito importante, gente, o secretário tem que ter disciplina. Por quê? Você vai responder ranking, você vai ter que preencher os cadastros, arrumar as fichas. Se você não tiver disciplina para organizar tudo isso, aí você esquece de fazer alguma coisa importante, prejudica o clube. Então tem que ser alguém disciplinado, sabe mexer com planejamento e seja disciplinado. E por fim, né, a última característica, gente, secretário ou secretária do clube, ele precisa ter conhecimento de tecnologia. Por quê?
Hoje em dia, quase tudo no clube é feito agora pelo sistema. As pastas de líderes e agrupadas são pelo sistema, até pasta de criança hoje em dia dá para fazer pelo sistema. Cantinho de unidade dá para fazer pelo sistema. Você tem que preencher o ranking pelo sistema. Você faz ficha de inscrição, ficha médica, cronograma, você coloca tudo no sistema. Então, tem que ser uma pessoa que tenha acesso à internet, que tenha acesso à tecnologia, que possa mexer, que tenha facilidade ou que queira aprender para trabalhar com isso. Por quê? Porque o secretário do clube vai ficar diretamente mexendo no sistema. Então, para o clube, e o sistema é extremamente importante para o clube funcionar bem. Então, tem que ser uma pessoa que saiba mexer com isso. E a característica mais importante que um secretário tem que ter, e qualquer outra pessoa da diretoria do clube tem que ter, ser uma pessoa espiritual. Essa obra não é para você. Essa obra é para Deus. O clube não é seu, o clube é de Deus. E o que nós temos que fazer? Dar o nosso melhor. Nos dedicarmos a cada dia, fazer tudo o que pudermos e confiar em Deus. O clube, ele é de Deus, então a gente tem que ser uma pessoa espiritual e lembrar que independente de ranking, independente de materiais ou qualquer outra coisa, o mais importante é ensinarmos a essas crianças e juvenis o caminho de Deus, mostrarmos para elas quem é Deus. Então, a secretário do clube tem que sempre lembrar disso. O mais importante não somos nós. O mais importante são as crianças, que devemos mostrar para elas quem é Deus. Bom, já expliquei para vocês então, né? Quem pode ser secretário ou secretária, quem escolhe, quais são as características. Mas aí você tá me perguntando, tá, você me falou tudo isso, mas qual é o meu trabalho? O que um secretário de clube faz? Qual é a função do secretário? Vamos para ela? Vamos descobrir então. Olha só, gente, a secretaria é um raio-x do clube, pois é através da secretaria que a gente pode analisar a estrutura, a organização, a disciplina e a memória do clube. É através dela que a gente vai ver se o clube está indo bem, como que está funcionando, o que está acontecendo. Então a secretaria ela é uma parte essencial do clube. Para um bom funcionamento então da secretaria, primeiro é necessário então que o secretário atribua prioridades e estabeleça o que tem que ser realizado imediatamente. Assim, ele deve procurar melhorar então o aspecto do clube, porque o secretário ele exerce influência sobre o desenvolvimento das atividades do clube. Também deve verificar tudo que pode ser melhorado, que procedimentos devem ser eliminados ou simplificados. Outra coisa importante, o secretário ele precisa sempre se manter atualizado e sempre buscar adquirir novos conhecimentos. As principais funções no clube, então, são a manutenção e a atualização do livro de atas, o livro de atos, o cadastro, o registro de correspondência, o histórico de clube, a pasta de secretaria, o ranking. Então ele é responsável por tudo isso. Podemos separar então essas funções do secretário em 7 grandes funções. A primeira é a parte de arquivos. A secretaria do clube é a sua própria história. Quando a secretaria é organizada, você pode identificar quando o clube foi fundado, quantas pessoas tinham, qual é a história do clube, quem já passou por lá, quem foi investido e muito mais. Mas, para que isso aconteça, todo o material da secretaria deve ser cuidadosamente guardado e organizado, de forma a preservar essa história. Para facilitar, o secretário ele deve guardar então o material que não está sendo utilizado, formando então um arquivo morto. E os materiais, então, que vão ser utilizados ou que estão sendo utilizados durante o ano devem ser guardados em um local de fácil acesso. Dentre os arquivos, então, o que uma secretaria deve ter? Bom, primeira coisa, a parte do arquivo morto. Lá deve-se encontrar, então, todos os artigos, os materiais que não são utilizados mais. Eles devem ser catalogados e arquivados, de maneira, então, a facilitar o acesso às informações quando for necessário. Aí você pensa assim, nossa, mas é muito trabalho, e para que isso? Gente, olha só. Meu esposo, por exemplo,
ele participava do Clube Alfa de Desbravadores da Igreja de Central de Jacarezinho. Ele casou comigo, o tempo passou, fomos morar na cidade de Guarulhos. No tempo que a gente estava namorando, fazendo faculdade, nós não estávamos no clube. Lá na cidade de Guarulhos, decidimos voltar para o Clube de Desbravadores. E meu marido, nessas mudanças da vida, ele não tinha mais uniforme, não tinha mais a faixa, não tinha registro de especialidade, ele não tinha mais nada. E aí, quando ele voltou então para o Clube de Desbravadores, como que você comprova que ele tinha alguma especialidade ou que ele fez alguma coisa, se ele não tinha mais nada para comprovar? Sabe o que aconteceu? Ele ligou para o diretor atual do Clube de Desbravadores da cidade de Jacarezinho e esse diretor, ele tinha um histórico com os relatórios, com as coisas que o meu marido fez. Aí ele mandou para o regional do meu esposo e aí ele não precisou refazer algumas coisas que ele havia feito. Imagina só se não tivesse um arquivo morto no clube. Ele teria que refazer tudo. É óbvio que tem coisas que com o passar do tempo tem que refazer mesmo. Mas algumas coisas que ele fez não precisava, ele não tinha mais nada. Então, o arquivo morto, ele é importante por isso. Vamos supor que um desbravador queira resgatar a sua história, ou que alguém que passou pelo clube, que já fez transferência, perdeu a pasta dele, perdeu o material em outra associação, e aí ele foi investido no seu clube, ele precisa. Tem arquivo morto. Então, o arquivo morto é extremamente importante. Segundo arquivo que é importante ter no clube: pastas individuais para cada membro. Cada membro do clube deve ter sua pasta individualizada e nessa pasta tem que conter toda a história do desbravador naquele clube. Deve ter a ficha de avaliação da unidade, deve ter as especialidades que ele fez, as pastas que ele fez, que ele concluiu. Deve ter certificados. Terceiro arquivo, então, que a secretaria deve ter: a pasta de unidade. Ai, que é isso? Gente, mas é muita coisa. Sim, é muita coisa, mas precisa ter. O que é a pasta de unidade? É o histórico da unidade, o que aquela unidade fez, quem participava daquela unidade, as atividades que a unidade fez, os gostos das meninas, a camiseta, a bandeira, tem que ter tudo lá. Sabe por quê? Você pensa assim, ai, mas agora, pra que isso? Agora não faz muita diferença. 10 anos depois vai fazer a diferença, sabe por quê? Aquela criança que participou do clube, saiu do clube, voltou para a igreja, aí vai ver depois no evento do clube a pasta da unidade e ela vai olhar, nossa, olha como eu era, nossa, olha como fazia. E aí as desbravadoras daquela unidade vão falar assim, nossa, a mãe de fulana participou dessa unidade. Gente, a pasta de unidade, ela causa um senso de pertencimento. Ele é um histórico daquela unidade, é muito importante. Então a secretaria tem que ter guardado as pastas da unidade. Essas pastas, elas devem ser guardadas na secretaria do clube com muito cuidado e elas só devem ser retiradas para atualizar ou para exposição. Não deve deixar de qualquer jeito não, hein, gente? Porque é muito importante. E quarto arquivo que deve estar, então, na secretaria são as correspondências que forem enviadas ou recebidas, tanto por pais, pastores, associação e etc. Assim como cada unidade tem a sua pasta, com o registro da sua história, o clube também precisa ter a sua e deve arquivar as correspondências, formulários, relatórios, fotografias e tudo mais. De forma que daqui 5, 10, 15, 20 anos, quando alguém for olhar, possa ver a trajetória do clube, que Campuri que ele foi, o que ele fez, qual foi o padrão, quem participava. Isso é muito importante para a história do clube. Então, esses são os arquivos, né, da parte de arquivos que a secretaria precisa ter. Mas é só isso? Não, não, não. Esse trabalho é muito importante. O secretário tem outras funções. Olha só. Outra coisa muito importante que a secretária ou secretário do clube precisa cuidar, da parte de cadastro. O secretário do clube é responsável por todos os cadastros do clube, assim como pela atualização dos mesmos. Gente, aqui eu paro o vídeo para falar com vocês. Isso é muito importante. Secretários de clube, você faz a inscrição do seu membro lá pelo sistema, pelo SGC. Lá você coloca o nome, os documentos, as informações importantes.
Lá tem um espaço para camiseta. Gente, você precisa atualizar tanto a ficha médica todo ano, quanto essas informações. Por quê? Já aconteceu de eu ir num curso de liderança e nesse curso de liderança eles não perguntaram o tamanho da camiseta dos membros que iam participar desse curso. Por quê? Porque no sistema já tem o tamanho da camiseta, né? E aí, o que aconteceu? Muitas das pessoas que estavam no curso receberam camisetas que não serviam nelas. Por quê? Porque seu cadastro no sistema de gerenciamento de clubes estava errado. Tinha um moço que eu fiquei com dó, porque ele pagou para fazer o curso, ganhou a camiseta e ele recebeu uma camiseta tamanho 10 de criança. E ele era um moço de 20 anos. Por que ele recebeu o tamanho 10? Porque ele participa do clube desde quando ele tinha 10 anos. E aí nunca foi atualizado isso no sistema. E aí aconteceu isso. Então, secretário de clube, é sua função. Todo ano a gente tem que atualizar, o sistema nos lembra disso. E não é só você pegar, descer lá, rolar a barrinha e clicar em confirmar. Só não, você tem que confirmar as informações porque erros acontecem, porque as pessoas crescem. Por exemplo, já aconteceu também de eu ser secretária de um clube e a secretária do clube que a menina fez a transferência para o nosso cadastrou o nome dessa menina de forma errada. E aí, quando foi atualizar, eu vi que o nome da menina estava errado. E aí eu tive que atualizar. E se eu não tivesse visto? Ela ia ficar com o nome errado de novo? Então, o secretário precisa atualizar. Lembre-se disso, isso é muito importante, gente. Então, voltando agora, gente, como você é responsável pelo quê? O cadastro de todas as pessoas do clube. Esse cadastro, ele é preenchido, né, pelo formulário do clube, de forma digital, lá no sistema de gerenciamento de clubes. Mas, olha só, você não deve ter só lá. Você deve ter uma cópia desse cadastro, aonde? Na pasta de secretaria do clube. Ainda que seja virtual, é necessário ter ficha médica, ficha de inscrição e os documentos, né? O RG, CPF, essas coisas, o xerox, tudo na pasta física do clube. O clube precisa de uma pasta física, não se esqueça disso. E como então que é essa pasta física? Olha só, mais pra frente, não vai ser agora, gente, porque primeiro a gente vai terminar de gravar sobre as outras funções do clube, mas mais pra frente a gente vai postar um vídeo ensinando então como fazer uma pasta de secretaria. Mas para vocês já terem uma ideia, o que é uma pasta de secretaria física do clube? É isso aqui. Aqui eu decorei ela bonitinha, né? Com as cores do clube. Aqui é do Clube Alfa, né? Que a gente está atualmente ajudando. Então aqui tá a capa certinho, pasta de secretaria. E o que deve ter? Nós separamos então por unidades e a gente colocou de ordem alfabética. Tá em ordem alfabética que você pode encontrar a ficha de cadastro do membro, ficha médica e os documentos, tanto do responsável quanto dos desbravadores. E a pasta, ela tem que ser assim de todos os membros do clube, tanto desbravadores quanto diretoria. E essa pasta, gente, ela não é para ficar guardada na sua casa, não. Você tem que carregar essa pasta com você nas reuniões do clube. Por quê? Vamos supor que um desbravador machucou, precisa de um médico. Você precisa, então, levar a pasta para o hospital, porque lá vão constar a ficha médica, os documentos necessários, tudo certinho para ele receber um atendimento. E para o seguro é importante. Então, tenha, então, a pasta física de secretaria. Lembrando o que tem que ter nela? Ficha médica, ficha de inscrição, os documentos, né, RG, CPF, carteirinha de SUS, tudo isso certinho. Ficha de autorização de saída, caso seja um passeio ou alguma outra coisa. Como que a gente pega isso? Gente, ficha médica, ficha de inscrição, o próprio sistema, você clica lá no botãozinho e ele imprime para você, ficar tão bonitinho. Então, é muito legal. Mais pra frente eu ensino como fazer, tá bom? Outra coisa que é importante que o secretário faça e que ele cuide, o livro de atas. O que é isso?
Olha só, ele é um registro dos pontos de discussão e resultado de todas as reuniões da comissão executiva e regular do clube. Ele pode ser feito tanto de forma manual como digital. E o mais importante é guardar ele de forma que não rasure. Por quê? Porque ele é um documento. Ele é muito importante para saber o que foi decidido, o que não foi, quem estava presente, o que aconteceu, a data. Tudo isso é importante. Para a ata manuscrita, existem livros próprios que você vai na papelaria e você compra a ata. As páginas, elas são enumeradas e você não pode arrancar a página, você não pode rasurar a página. E tem de forma digital que você imprime pelo Word. Tem até a opção lá no Word escrever ata. Gente, se você tiver alguma dúvida de como escrever uma ata, eu super recomendo para vocês, tanto para a função de secretaria, como para saber outras coisas a respeito do clube, o Manual Administrativo do Clube de Desbravadores. Lá, olha só, na página 86, ele explica então, na página 85 e 86, como responder, como fazer uma ata, e ele explica outras funções também, outras coisas do clube. Então ele é muito importante esse manual, todo mundo deveria ler. Se você é secretário novo, se você nunca leu, leia esse manual porque ele é muito importante. Se tiver alguma dúvida para fazer ata, vai lá que ele explica certinho. Outra coisa importante então que o secretário deve ter, o livro de atos. Mas o que é livro de atos? O que é isso, gente? Esse é um histórico, pode ser tanto livro de atos como histórico do clube. Eu gosto mais do histórico, mas você pode fazer o livro de atos também. Para isso, o relatório ele pode ser escrito tanto de forma digital como manual. Isso vai depender, então, do seu clube. Eu já vi clube que fez em forma de scrapbook. Eu gosto de fazer de forma digital. Eu já vi clube que gosta só de colocar as fotos de uma pequena legenda. Tem clube que escreve a foto e coloca um pequeno relatório, um texto explicando. Mas, assim, isso é uma coisa que depende do clube de vocês, o que vocês preferem. Mas, no geral, todo clube precisa do quê? Do livro de atos ou histórico. Por quê? Porque é importante, gente. Lembra sempre, daqui 10, 15, 20 anos, uma pessoa que vai ser nova no clube, ela vai olhar para esse histórico, ela vai entender por que o clube está ali, como surgiu, o que aconteceu, por que o nome do clube é esse. Isso é muito importante. Por exemplo, atualmente, eu e meu esposo estamos no Clube Alfa da cidade de Jacarezinho, mas nós já passamos por vários outros clubes. E quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que eu perguntei, por que o nome do clube é Alfa? Por que as cores do clube são essas? Qual que é a origem? Quem que participou do clube? É importante, porque uma pessoa que chega nova, ela quer entender o que acontece e quer saber qual é o grito de guerra do clube. E aí ela vai entender. Por exemplo, eu descobri que o grito de guerra do clube, quem criou foi meu esposo. Há vários anos atrás, quando ele era desbravador ali. Eu descobri que a primeira logo do clube, quem criou foi meu esposo. Olha que legal. Mas se não tivesse histórico, não saberia. Então, histórico é muito importante. Outra coisa extremamente importante que o secretário deve tomar o maior cuidado, maior atenção para fazer, é a pasta do Campuri. Eu sei que tem Campuri que normalmente não pede, que pede só a pasta de secretaria, você leva lá e beleza. Mas Campuris maiores, como divisão, comunhão, geralmente pedem a pasta de Campuri. E isso é extremamente importante. Este é um dos itens mais importantes do clube, visto que no Campuri, grande porcentagem dos pontos, ele destina-se à pasta de secretaria. Então, é sua função, secretário, a elaboração dessa pasta. Lá nessa pasta deve conter todos os itens do manual do Campuri, devem ser expostos em ordem, com a descrição das atividades e com as assinaturas que são necessárias. É importante lembrar que tem que ter relatório para todos os requisitos e todos devem estar assinados. E quando você for fazer o relatório, alguns itens são indispensáveis, como hora, data, local, descrição da atividade, detalhamento do que foi realizado e quantidade de membros participantes. Se o seu relatório não tem isso,
corrija que dá tempo. E olha só, isso é uma dica interessante não só para a pasta do Campuri, para a sua pasta de líder, para as crianças fazerem relatório também das classes dela. Um bom relatório de classe é assim, com hora, data, local, quem participou, especificação da atividade, detalhamento. Tudo isso é muito importante para um bom relatório. Outra coisa muito importante, as fotos, elas enriquecem e dão credibilidade ao que está escrito. Só que em nenhuma hipótese as fotos devem substituir o relatório. Isso, gente, tanto na pasta do Campuri, como em questão de classe e de especialidade. Gente, foto, ela deixa a sua pasta muito mais linda. Imagina você falar que você fez uma atividade, que foi feita uma fogueira, e aí tem a foto da fogueira lá. É lindo, mas só a foto da fogueira não vai explicar nada. Você pode ter tirado essa foto da internet. Então, quer deixar a sua pasta do Campuri bonita e quer deixar a sua pasta de líder das crianças bonita? Coloque foto, mas também faça um relatório bem feito. Dê o seu melhor. Outra coisa importante que você é responsável como secretário do clube, o livro de ouro. Olha só, pessoal, o livro de ouro, ele é destinado ao registro de todos os padrinhos e parceiros do clube. Deve ter um caderno todo decorado, ornamentado, na cor dourada, onde o secretário do clube vai registrar o nome de todas as pessoas que colaboraram financeiramente com o clube. Lá também deve ter a data da parceria, então, dessa pessoa com o clube. E à frente deve deixar um espaço para a assinatura, então, desse colaborador. Esse livro é muito importante, por quê? Porque é por meio dele que você consegue padrinhos, que você dá um reconhecimento para essa pessoa. Então, assim, é função do secretário cuidar, atualizar e manter, então, o livro de ouro. E, por fim, né, gente, outra coisa extremamente importante que o secretário é responsável, os ofícios. O que é ofício? Gente, o ofício é um documento de comunicação oficial entre o clube e qualquer entidade, empresa, órgão, que o clube queira fazer alguma atividade ou precise de alguma ajuda. Por exemplo, nós queríamos fazer uma visita para o Corpo de Bombeiros e queríamos que eles ensinassem sobre RCP e salvamento de vítimas. O que aconteceu? Nós fizemos um ofício, enviamos para eles, recebemos autorização e aí nós fomos lá. O ofício é extremamente importante porque faz esse vínculo, né? O ofício, ele destina-se, então, principalmente para a solicitação de bens ou serviços, como no caso, né, do Corpo de Bombeiros, como solicitar espaço de uma escola para fazer alguma atividade e etc. Então, quem que faz? Você, secretário do clube. Ai, mas eu não sei como fazer um ofício. Gente, cada lugar pede de um jeito. Mas existem algumas características importantes, como colocar o nome da sua igreja, a data que você precisa daquele serviço ou daquele local, explicar um pouquinho como que vai ser, quem é o clube de desbravadores, no que eles vão estar ajudando. Essas coisas são importantes para deixar o seu documento mais legível, né, e mais oficial. E olha só, nosso manual do Clube de Desbravadores, lá no final, na página 278, ele tem modelos de ofício. Então, se você não sabe como montar um ofício, além de poder pesquisar na internet, que tem vários modelos, você também pode recorrer ao manual do Clube de Desbravadores, que lá tem modelos para você. Esses foram algumas coisas, então, que o secretário, ele é responsável, precisa fazer no clube. Aí você fala para mim assim, nossa, Rafa, mas é muita coisa, e agora? Eu não imaginava que era tudo isso. Eu entendo. Eu sei porque eu sou secretária de clube, atualmente estou como secretária regional, mas já fui secretária de clube por muitos anos, e é uma área que eu gosto muito, então eu te entendo. Eu sei que é um trabalho difícil, que é um trabalho desgastante, muitas vezes estressante, mas olha só, gente, é um trabalho recompensador e eu sei que você consegue. Se você dedicar, se você dar o seu melhor, você vai conseguir. Você tem que fazer tudo de uma vez? Não. Comece pela pasta de secretaria do seu clube, comece colocando no sistema as coisas que você precisa, vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Não tem necessidade de você pegar
tudo isso e fazer de uma vez, porque você vai ficar maluco, é muita coisa. Às vezes você não tem tempo, às vezes você não tem habilidade, precisa aprender. Então vai com calma, vá no seu tempo, faça o seu melhor. Essas coisas que eu falei são responsabilidades do secretário, mas você tem que fazer com calma. Então, por exemplo, quando a gente chegou aqui no Alfa de novo e o clube foi reaberto, o clube não estava com histórico. Eu tinha coisa de secretaria para ajudar, tinha coisa de livro de ouro, fazer um monte de coisa. A gente vai de pouquinho em pouquinho. Eu demorei 1 ano para começar a fazer o histórico do clube. Então, vá com calma, vá no seu tempo que você consegue. Outra coisa, confie em Deus. Deus não te colocou nessa função se você não fosse capaz. Você recebeu o chamado e você aceitou. Então agora confie em Deus. Faça o seu melhor. Se prepare, se dedique, busque auxílio se for preciso, que Deus vai te ajudar e vai te recompensar. Gente, tenha sempre em mãos o manual administrativo do Clube de Desbravadores. Você pode comprar ele na associação, você pode comprar ele em casa aberta, pode comprar pela internet, você consegue baixar esse manual. Não vou disponibilizar no nosso site, tá, gente? Porque esse não é um manual produzido por nós. Eu posso disponibilizar o link para vocês comprarem ou baixarem o manual. Mas assim, tenham ele em mãos. Ele não explica só sobre secretaria, ele explica sobre outras coisas extremamente importantes do clube. Uma dica, eu não sei mexer no sistema de gerenciamento de clubes. Olha só, o próprio SGC, ele ensina, ele tem um curso para você que é secretário, que queira aprender a mexer no sistema, ele tem um curso específico para você. Então assista às aulas, vá treinando, se dedique que você vai conseguir, que vai dar tudo certo. Vá se atualizando, existem diversos sites, diversas dicas que você pode usar. Então, essa é a minha dica para você. Não desanime, faça com calma, dê o seu melhor, entregue esse trabalho a Deus, que vai dar tudo certo. Eu fico por aqui. Nós vamos gravar outros vídeos mais pra frente, mas vai demorar um pouquinho, tá, gente? Sobre como fazer um livro de atos legal, um histórico do clube, uma pasta de secretaria, com algumas dicas para vocês a respeito da secretaria. Mais pra frente, tá bom? Fiquem ligados no nosso canal que a gente vai gravar outras funções também do Clube de Desbravadores. E é isso, qualquer coisa, só mandar mensagem lá pelo nosso site, pelo WhatsApp, tá bom? Tchau, pessoal!